Oi, minha gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta para o Explica Professor. Hoje a gente vai ter uma aula de tratamentos termorreativos. Acompanhe aí. Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para você que já acompanha o canal para deixar um like aqui. E se você chegou aqui agora, também deixa um like, se inscreva no canal. Isso ajuda bastante aqui a gente continuar a crescer e a continuar produzindo mais conteúdo aqui para você. Vamos começar a nossa aula de hoje, que a gente vai falar de tratamento termorreativo, né? O processo aqui que a gente tem de difusão ou deposição termorreativa, aqui que a gente chama também de TRD, do inglês vem de Thermoreactive Diffusion, né? Por isso que eu chamo de TRD na abreviação quando eu estou falando desse processo. No processo aqui de difusão ou deposição termorreativa, eu vou produzir uma camada superficial de elevada dureza e alta resistência ao desgaste pela formação de carbonetos, nitretos e carbonitretos. A gente está vendo aqui que, em geral, quando a gente está falando de tratamento termoquímico, a gente tende a tentar produzir ali uma camada superficial, o qual eu vou aumentar ali a resistência mecânica, o desgaste, né, e, por conseguinte, a resistência à fadiga dessa minha peça. Nesse caso aqui, o objetivo é mais ou menos o mesmo, porém é que a forma de obter esse tipo de estrutura ela vai ser diferente. Né? A gente tem aqui o que a gente chama de EFCN, né, que são os elementos formadores de carbonetos, nitretos e carbonitretos na forma de ferroliga ou óxidos em pó, que são misturados com borax e cloreto de amônia, entre outros compostos que são utilizados para envolver a peça. Né? Vamos explicar o que eu quero dizer com essa parte aqui do texto. Quando a gente tem aqui uma peça, digamos que eu quero aqui produzir numa engrenagem, né? Eu vou botar em volta aqui dessa engrenagem, junto com o borax, né? O que é o borax, quando a gente vai pegar aqui e olhar em termos de composição. O borax ele é um sal de sódio, que ele tem boro, né? O7 aqui é B4O7, a composição dele, né? Hidratado. Junto com esse borax aqui, eu vou adicionar os meus EFCN, né? São os meus elementos formadores de carbono-nitreto. Quais são esses elementos principais aqui quando a gente está trabalhando nesse caso? É o vanádio, é o nióbio, deixa eu botar aqui o nióbio, o tântalo, né, o Ta, eu tenho aqui ainda o cromo, o tungstênio, o W aqui é o tungstênio, e o molibdênio. São os principais elementos aqui formadores de carbonetos, que são elementos que eles vão ser introduzidos aqui na forma de ferro-liga ou óxido em pó, e eles vão ser misturados aqui com borax ou cloreto de amônia na minha superfície. E quando eles são misturados aqui, são os elementos que depois eles vão se juntar com o carbono e o nitrogênio, né, para formar os carbonetos, os nitretos ou os carbonitretos. Esse processo aqui, que é o processo de termorreação, ele é também conhecido como processo Toyota, né? Ele é um processo que ele foi desenvolvido pela Toyota no Japão na década de 70. Como que ocorre aqui, de forma geral, esse processo? O meu conjunto aqui ele vai ser aquecido entre 850 e 1050 graus Celsius. Eu vou adicionar a temperatura ali para eu ter o processo de difusão, né? Depois que eu peguei aqui, ó, lembrando aqui que eu peguei a peça, né? Vamos botar aqui, eu peguei aqui a peça e adicionei aqui o meu sal com o nitreto, né, na superfície dela e depois vou aquecer. Então, ali depois que vai ocorrer o meu processo difusivo. Então, eu vou adicionar aqui entre meia hora e 10 horas, né, botar o vermelho aqui de novo, e nessa temperatura aqui eu vou ter a fusão do borax, ou seja, eu vou ter ali um estado líquido, eu vou ter a difusão aqui dos meus elementos formadores de carbonetos e nitretos para a parte interna ali da minha peça. Então, de uma forma um pouquinho mais esquemática, o que vai estar acontecendo aqui? Eu tenho aqui a minha peça, né? A minha peça aqui, o meu aço. Esse meu aço, ele vai ter aquela superfície aqui, nessa superfície, eu vou ter átomos aqui de carbono, basicamente. Quando eu tenho um aço ali carbonetado, ou um aço com alto carbono, se eu for um aço com baixo carbono, eu vou ter que ali que cimentar esse aço para eu poder ter uma camada aqui para formar o meu nitreto. Eu vou ter aqui o meu sal, né? Esse sal aqui é o meu borax, por exemplo. Nesse borax aqui eu vou estar misturando os meus elementos formadores de carbonitretos, né? De carbetos e nitretos, e ele está sendo representado aqui por essa partícula branca. Digamos que esse aqui seja uma partícula de nióbio, né? Vamos botar aqui que isso aqui seja uma partícula de nióbio, e aqui eu tenho o meu átomo de carbono, né? E aqui, como ele está em contato, eu adicionei temperatura, os meus carbonetos aqui, né? Os meus elementos formadores de carbonetos, eles vêm em uma direção de difusão, enquanto o meu carbono vem em outra. Aqui o meu carbono ele vai se encontrar com o nióbio
e ele vai formar ali o carboneto correlativo ali ao nióbio e o carbono. Né? Por que são esses elementos aqui? Porque esses elementos aqui eles vão ter afinidade com o carbono e, por conseguinte, né, com o nitrogênio também, e por conseguinte eles vão formar aqui, uma camada pura do meu carbeto, que vai ser a minha camada que vai adicionar a resistência ali naquela minha estrutura. Então, basicamente, aqui é isso, né? Aqui eu posso ainda formar o boro, né? Lembrando que essa estrutura aqui, ela tem o boro, se eu boto só o borax aqui, eu posso acabar formando uma estrutura ali com boro também, uma boretação, e essa estrutura que vai dar a resistência ali na minha peça. Quais são aqui os principais carbonetos, carbonitratos e nitratos que são formados ali a depender dos elementos formadores de carboneto que eu tenho, né? Essa tabela aqui é uma tabela aqui, ó, os revestimentos, o carbide coatings, que podem ser formados ali em aços e ferros pelo meu processo TRD. Aí aqui eu tenho o meu elemento, né, que vai formar o meu carbeto ou o meu nitreto. Aqui são os elementos que eu estava falando para você, ó, vanádio, nióbio, tântalo, cromo, molibdênio, tungstênio. Aí aqui tem outros elementos ainda. Eu posso fazer aqui ele só com um banho de borax, aí, quando eu faço um banho de borax, eu vou formar aqui os boretos, principalmente, eu ainda posso formar aqui uns carbetos, isso vai depender da afinidade de cada um desses, porque às vezes o boro ele vai ter mais tendência a se formar, por exemplo, aqui o ZR e o HF, né? No ZR e HF eu vou tender a formar mais um boreto do que um carbeto, mas é que como esses elementos, por exemplo, eles são elementos que têm uma possibilidade, né? O cromo, o tântalo, o nióbio, o vanádio, eles têm uma afinidade maior com o carbono, então eles vão tender a formar mais o carbeto de vanádio, de nióbio, de tântalo aqui e de cromo. Aí é que se eu uso num banho de cloreto, aí é que eu consigo ver, por exemplo, para o banho de cloreto não vai formar nada aqui com zircônio, com ZR e com HF, mas com os carbetos aqui, com os outros elementos formadores, ele vai formar. Se eu uso aqui um banho fluidizado ou uma superfície em pó, eu vou formar. Se vocês olharem aqui os elementos que a gente botou, o titânio, zircônio, vanádio, nióbio, tântalo, eles sempre vão tender a formar esses carbetos aqui nessa superfície. Quando a gente vai olhar a mesma coisa agora com os nitretos, eu também vou ter uma tendência aqui formar nitreto com titânio, com zircônia, vanádio, nióbio, o cromo, o molibdênio. Então, eu tenho, a depender ali da forma, do método que eu estou utilizando, do banho que eu estou utilizando, e com o elemento que eu estou adicionando para formar os carbeto nitreto, eu tenho qual é o tipo de carbeto aqui que eu vou acabar formando na minha superfície. Ó, no caso do banho de borax, eu vou tender a formar mais o boreto do que o nitreto. Então, eu tenho que prestar atenção em qual é o tipo aqui de superfície, qual é o tipo de banho que eu estou utilizando, a depender do que eu quero formar na superfície da minha peça. Bom, quando aqui eu estou avaliando agora mais a parte de processamento, quanto maior aqui a concentração do carbono dissolvido na matriz do aço, maior será a espessura de carbono produzida. Porque, né, eu vou ter uma afinidade ali do carbono com os meus elementos, sei lá, vou ter aqui a afinidade do meu carbono com o meu nióbio, então eu tenho que ter uma superfície aqui com uma quantidade considerável de carbono para eu conseguir ter essa ligação entre o meu nióbio e o meu carbono para eu formar essa superfície ali desse carbeto. Então, quanto maior a concentração de carbono dissolvido, para mim é melhor, né? Isso a gente consegue observar aqui já nessa peça, né? Nessa imagem aqui, nesse gráfico, eu tenho aqui a espessura da minha camada, né? Aqui no caso eu estou usando o carbeto de vanádio como referência. E daí o que eu posso observar? Quanto mais carbono eu tenho na matriz, maior vai ser a espessura dessa minha camada, desse meu revestimento que eu formei ali com o carbeto. Então é interessante para mim aqui eu ter uma quantidade considerável de carbono. Então o aumento aqui da temperatura, ela vai aumentar também o teor de carbono dissolvido na austenita, né? Se eu estou trabalhando com temperaturas superiores, eu vou ter uma maior difusão de carbono ali naquela austenita, então eu vou favorecer ali a difusão, que vai propiciar ali a formação dos meus carbonetos com os meus elementos formadores aqui de carbonetos e nitretos, né? Eu estou falando de carboneto de forma geral, mas sempre considere quando eu falar carboneto, eu estou considerando também o nitreto. A faixa de espessura aqui de uma camada formada, ela vai ser de 5 a 15 micrômetros. Elas são semelhantes ali aos processos CVD. O que é o processo CVD? É uma deposição química em fase vapor, é outro processo ali de obtenção para formar uma superfície, um revestimento ali duro, ou o processo PVD, que é a deposição física em fase vapor, né? Uma é deposição química, outra é deposição física. Por que eu estou falando desses dois? Porque a gente vai fazer uma comparação aqui de forma geral entre os processos.
E a gente está vendo aqui a importância, né, da quantidade de carbono para formar essa minha superfície. Se o meu elemento ele possui uma baixa porcentagem de carbono, lembrando, eu vou fazer primeiro uma cimentação para depois eu produzir ali uma peça com uma superfície que seja ali considerada ok para a minha aplicação. Quando a gente vai olhar aqui de propriedade, né, e a gente vai comparar principalmente com os processos, quando eu estou olhando aqui o meu processo TRD, que é o processo que a gente está falando, a gente está já comparando aqui o nível de dureza, né? Por exemplo, se eu faço aqui uma superfície com carboneto de vanádio, né, de carbeto de vanádio, a gente está vendo uma dureza aqui, Vickers, da ordem aqui entre 3.000 e 4.000. Ela tem uma dureza comparável aqui com o meu processo CVD e o PVD, quando eu estou falando ali no meu carbeto aqui de titânio. O meu carbeto aqui de cromo já tem uma dureza menor, e ela tem uma dureza na ordem da boretação, quando eu estou produzindo ali uma superfície de boreto de ferro, e quando eu vou comparar principalmente ali para nitrocementação ou um aço ferramenta endurecido ou cementado, a gente está vendo que esse processo aqui, ó, ele tem uma dureza muito maior, né, uma dureza superficial muito maior do que o processo de aço ferramenta endurecido e também o cementado. Quando a gente vai olhar agora nisso em termos de resistência à corrosão, a gente também vê a vantagem dos meus processos de produzir uma camada ali de carboneto ou de nitrito, né, ou de carbonitrito na minha superfície. Quando a gente está olhando aqui a resistência à corrosão, aqui eu tenho a perda de massa, ó, né, nessa superfície aqui eu tenho a perda de massa e aqui eu tenho o meu tempo de imersão. Nessas peças aqui, eu estou tendo uma perda de massa pequena, ó, eu tenho a perda de peso pela corrosão com vapor de HCl em temperatura ambiente. A gente está vendo aqui que essas peças aqui, por exemplo, esse aqui eu tenho uma superfície de carbeto de titânio, essa aqui eu tenho uma de nitrito de titânio, essa aqui eu tenho uma de carbeto de vanádio. Então, todas essas curvas aqui que a gente está vendo que de 312 horas de imersão, eu tive uma perda de massa muito pequena. Então, significa o quê? Quando eu faço esse revestimento aqui na minha superfície, né, eu tenho aqui o meu aço, aí eu pego e faço aqui um revestimento de nitrito de titânio, de nitrito, carbeto de vanádio aqui nessa superfície, essa superfície ela vai atuar como uma parte protetora ali para os meus processos corrosivos. Eu vou conseguir ter uma melhor resistência à corrosão devido a essa superfície. E, além disso, quando a gente está falando da nossa propriedade inicial aqui, que é a resistência ao desgaste, a gente consegue ver aqui por esse ensaio, ó, foi uma comparação de desgaste em matriz para estampagem. Eu tenho um laço aqui ao carbono, sem lubrificação. Essas camadas aqui, onde eu tive a menor perda de desgaste, aqui está em micrômetro quadrado, eu tenho aqui um processo onde eu tive um processo CVD com carbeto de titânio e nitrito de titânio, aqui um processo CVD de carbeto de titânio, e aqui eu tive um processo TRD de carbeto de vanádio e de carbeto de nióbio. Então a gente vê que quando estou comparando principalmente com a boretação e a nitritação, e também sem o tratamento, a gente tem uma elevada resistência ali ao desgaste quando eu estou falando do meu processo de estampagem. Quando a gente está falando aqui de como que fica essa estrutura, essa superfície por esse processo, a gente tem essa imagem aqui, ó, essa aqui é uma imagem de uma micrografia ótica, de um corte aqui lateral, né, de um nitrito de cromo, um revestimento de nitrito de cromo, que ele foi pré-nitretado no aço 1045. Então, a gente vai ver aqui, de forma geral, que a gente vai ter uma camada aqui de nitrito, né? Esse aqui foi pré-nitretado, então ainda vou ter uma região aqui de difusão, né, do meu aço 1045, e aqui eu tenho o meu substrato. Então, aqui é onde vai ser formado o meu CRN, por exemplo, e o meu CR2N. Vou ter essa camadinha aqui do meu nitrito puro, uma camada aqui de difusão, e aqui eu já tenho o meu substrato, né, que ele já não vai ter tanta mudança nele. Quando a gente vai falar agora de aplicação, né, finalizando aqui a nossa aula, esse meu processo aqui ele é aplicado normalmente em ferramentas de corte e peças utilizadas para extrusão. Tem muitos outros processos, né, porque ele tem uma elevada dureza superficial, né, quando a gente está olhando as principais aplicações, muitas delas, elas têm aplicação aqui em peças que eu vou estar utilizando para o desgaste, uma peça que vai estar em contato, por exemplo, aqui uma corrente de motocicleta, bicicleta, ela tem que ter uma elevada dureza superficial, peças aqui para automobilismo, principalmente a parte ali quando eu vou ter em contato com gases que podem chegar a oxidar a superfície da minha peça, eu vou ter que ter uma resistência ao desgaste, normalmente eu vou estar aplicando esse meu processo TRD. Após sofrer aqui o desgaste, qual é a vantagem desse processo? Né? Essas ferramentas elas podem ser reprocessadas até 8 vezes. Né? O que ele está falando aqui? Reprocessadas até 8 vezes. Eu tenho aqui uma camada da superfície ali da minha peça,
E então, na superfície aqui da minha peça, eu formei a minha camada ali do meu carboneto, do meu nitreto. Então, digamos aqui que durante o meu processo do desgaste, pelo impacto, eu acabei quebrando essa camada aqui do meu carboneto e nitreto e acabei entrando aqui em contato com o ácido de novo. Se eu realizo novamente um processo TRD nessa minha peça, o meu nitreto, né, o meu nitreto aqui ou o meu carboneto, ele vai crescer só nessa região aqui onde eu fiz o desgaste. Por que que ele vai crescer só nessa região? Porque essa região aqui onde eu tenho o meu nitreto de vanádio, o carboneto, né, o meu VN ou o meu VC, ele não tem uma difusão muito boa, né? O meu processo aqui, o que que tem que acontecer? O meu carbono e o meu nitrogênio, ele vai ter que se difundir aqui pela minha peça. E essa superfície aqui, ela não tem uma boa permeabilidade para difusão. Então, o meu carbono e nitrogênio ele vai conseguir se fundir só na região aqui onde foi desgastada, e nessa região aqui onde foi desgastada, eu vou conseguir formar novos carbonetos e nitretos aqui, e eu vou conseguir formar novamente uma superfície protetora ali na minha peça. Então, eu posso refazer, eu posso reprocessar a minha peça ali até 8 vezes, né, o que diz ali na literatura, e eu consigo obter novamente uma peça com uma camada protetora, sem ter que refazer essa minha peça exatamente por causa dessa característica ali, de dificuldade de difusão dessa minha camada quando eu estou refazendo esse processo. E normalmente aqui para essas peças, para as minhas aplicações gerais, eu utilizo ali os meus ácidos da série 41XX e normalmente se eles têm ali baixo teor de carbono, eles também são cementados ali para eu conseguir produzir ali uma superfície, uma camada bem resistente dos meus carbonetos e dos meus nitritos. Bom, minha gente, a aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Eu vou sempre que possível tirar para vocês. Lembrem de se inscrever no canal, ativar o sininho aí caso seja inscrito. Dê uma olhada no nosso programa de membros. A partir de R$ 5 você tem acesso a conteúdo exclusivo e ajuda bastante aqui a continuar a produzir esse conteúdo. Um grande abraço, até a próxima aula e tchau, tchau.